Obrigado. Deixa eu aproveitar, então, eu tenho mais uma pergunta aqui do Fábio, tá? Uhum. Com relação ao local, tá? Para o Celso, Taná e Ângela. Se houve problemas, opressões holopensênicas, né, com consciências indígenas, né? Se vocês saberiam dizer em relação a isso. Aqui no início do CAEC, você pergunta isso? Durante a construção do CAEC. Do CAEC? Do CAEC, isso. Sim, do CAEC. Sim, houve negociação, inclusive. Aí acho que o Celso até ficou mais à frente disso, vou até deixar ele falar um pouquinho. Não. Houve desde 95, quando nós chegamos aqui, existia muitas conversas extrafísicas, né, em termos de se deixar construir, porque tiveram também muitos entraves aqui, né? A gente não entendia muito bem, depois chegamos até a achar alguns artefatos lá, tipo machadinha e setas e tal, que estão guardados lá na holoteca. Na holoteca. Mas aí, com a ajuda, inclusive, do professor Valdo, né, isso foi se resolvendo. Posso dizer para vocês, porque como eu participei, né, dos dois eventos, esse aqui, o de Minas Gerais, esse foi fichinha, né? Eu acho que... O do CAEC, né? Do CAEC, comparado lá com o de Ataleia, tá? Porque lá realmente foi um caldeirão, né, um vulcão, eu diria, de consciências beligerantes, né? Aqui tinha algumas consciências... Isso foi pouco, né? Bem... Consciências que estavam, né, porque achavam que a gente ia fazer alguma coisa com relação à religião também, e não tinha nada a ver, né? Mas eles achavam que a gente poderia, sei lá, prejudicar, invadir o território deles, né? Que eles estavam estabelecidos aqui. Ô Celso, nós temos aqui também, acho que vale colocar, né, que em Foz do Iguaçu há um forte também presença extrafísica de indígenas, porque aqui é a terra dos Guaranis, né? Essa região toda aqui. E aqui no CAEC, na região, eu não estou aqui há apenas 10 anos. A turma que chegou no começo, pioneiros que sabem disso, que acho que é a tribo Carimã que vivia nessa região aqui do CAEC, né? Exatamente. Então, sempre que a gente vem para cá, eu posso citar um exemplo assim rapidamente, quando eu mudei para cá, senti muito essa inquietude, esse antagonismo, e fui perceber que eram os indígenas que estavam incomodados, porque chegou mais um forasteiro aqui em Foz do Iguaçu, né? E aí eu tinha que, de certa forma, me retratar, até assumir um compromisso público com eles, que eu vim aqui para fazer o bem, para ajudar, né? E aí para limpar tudo isso. E aqui no CAEC também não é diferente, na praça também não. Há essa conexão, né, entre tudo que aconteceu aqui, também no passado, aqui na região, com as tribos indígenas, os povos indígenas, com o povo de lá também, né? Então, esse processo do simbolismo da paz, da conexão, que ele é muito forte, né? Fernando, acho que um outro vínculo que vale a pena nós fazermos é que este ano aqui, ainda em conversa com o professor Moacir Gonçalves, que inclusive ele estava não só no início do CAEC também, né? Ele vivenciou isso tudo, também foi pioneiro, e mesmo lá em Ataleia, ele esteve conosco. Eu não sei se vocês recordam, mas ele foi um dos que eu mencionei aqui, um dos pesquisadores, que esteve conosco exatamente nessa expedição parapsíquica. Eu conversando com ele este ano ainda, ele lembrou da expedição, ele ainda falou, Mari, na época da expedição parapsíquica, muitas consciências daqui, indígenas daqui já pacificados, né, com compreensão do que estava sendo feito e visão do que poderia ser feito beneficamente em relação à própria população extrafísica deles, eles foram levados lá para Ataleia para também contribuírem na negociação extrafísica com as consciências de lá, sim, com as consciências a serem assistidas. Então, na realidade, a gente acabou vivenciando, inclusive, a interação entre essas populações para que elas pudessem estar ali no acordo, né? Para que elas pudessem ajudar nisto. E eu digo uma coisa para vocês, teve um evento no último dia da expedição parapsíquica, que foi no finalzinho, foi depois de uma semana, foi no dia 8 de março, eram 7 horas da manhã, nós todos havíamos nos sentado exatamente no local da reurbanização, onde havia, digamos assim, no local, desculpe, da reurbanização, no local
focal do poltergeist, né? Porque nós acampamos do lado. Naquele dia nós nos sentamos, eram 7 cadeiras de plástico, né? 7 cadeiras de plástico muito simples, e nós fizemos um círculo, e ali movimentamos as energias, e o professor Moacir Gonçalves, na condição de epicentro, de EPICOM, ele se acoplou, né? Acoplou ali com uma Consciex, e houve uma comunicação intrafísica para nós e também para a população extrafísica que estava lá. E eu nunca me esqueço do início dessa fala da Consciex acoplado ao professor Moacir Gonçalves, quando ele dizia assim, nós somos exploradores, mas nós somos exploradores do bem. E aí ele começou a relatar o que seria feito. Na realidade, foi muito interessante, porque a Consciex acoplada me pareceu realmente um paradiplomata, né, pelo tipo de expressão verbal, e alguém que estava coordenando aquele trabalho extrafisicamente. Ele começou a explicar, né, para que aquelas rochas seriam utilizadas, qual seria o benefício disso para todo mundo que estava ouvindo ali, população extrafísica. E aí, depois da fala, do discurso dele, ele passou a palavra para o Celso, para que o Celso também fosse referenciado ali como um elemento de ligação para aquelas consciências e com a assistência extrafísica. E aí o Celso praticamente, né, endossou tudo aquilo que foi dito por aquele amparador no momento, e aquilo depois foi finalizado em questão, talvez, de 15 minutos. Mas eu estava assim de olhos fechados na maior parte do tempo ali, trabalhando energias e tentando contribuir da melhor forma para aquele processo de pacifismo. E eu me lembro que, assim, extrafisicamente, a sensação que eu tinha é que nós estamos dentro de eu vou usar até um termo, né? Um estádio, como se fosse um estádio de futebol lotado, sabe? Ou um Maracanã, um estádio assim, e nós éramos só assim, um pouquinho, eram milhares ou milhões de consciências ali, eu não tenho ideia, mas eu senti aquele olhar, aquele extrafísico, aquelas consciências todas ali, ouvindo, escutando atentamente o que era trazido por aqueles que haviam feito a negociação de pacifismo e de reurbanização extrafísica, que todos iriam ali ser encaminhados para a ressoma, para a sua própria evolução, que iriam melhorar. Foi inesquecível, né? Uma daquelas coisas que a gente registra na memória integral, né? Na Euromemória, para não esquecer mais. Eu não sei, você se recorda disso também, né? Ô Celso, eu tenho umas fotos aqui, se não sei ver com o nosso colega Tiago, será que eu consigo compartilhar 2 ou 3 fotos, a pessoa tem uma visão?